amigos, na primeira parte nós conversamos um pouquinho da possibilidade da vida de santidade, né? Falei um pouquinho para vocês da existência da vida espiritual e rapidamente alguns aspectos importantes sobre a nossa alma. E a gente concluiu lá que, embora seja difícil, mas a nossa alma tem condição e nós também temos um Deus que vem ao nosso encontro e quer nos ajudar. Agora vamos falar aí de alguns temas assim mais atuais. O Papa Francisco, ele nos exorta que na atualidade existem alguns inimigos que ele chama de inimigos sutis. Sutis quer dizer disfarçados, que dificultam a nossa caminhada para a santidade. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, até dificultam, né? Embora a nossa alma tenha a possibilidade de caminhar para a santidade, mas existem alguns inimigos que dificultam e, se não tomamos cuidado, até impedem. O primeiro inimigo que o Papa Francisco aponta, é um nome meio estranho, mas esse nome, gnosticismo, ele chama de gnosticismo atual. O que é o gnosticismo? É aquela crença de que eu vou atingir a Deus somente pela minha inteligência, pela minha capacidade de conhecer. E pode-se chegar a um extremo onde a gente diz, e hoje a gente ouve muito isso, o que eu conheço eu acredito, o que eu não conheço eu não acredito. Então toda a minha fé passa pelo crivo da minha inteligência. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de relação com Deus, né, vamos dizer assim, no gnosticismo, também pode produzir um outro resultado difícil, né, funesto até para a nossa caminhada de santidade, que é o que a gente observa muito hoje, a separação entre a vida e a fé. Então eu vou lá na igreja, eu rezo, eu dou catequese, eu explico, eu falo, mas aí a minha vida não acompanha nada a minha fé. A minha fé é apenas uma fé que cabe dentro da minha inteligência. Depois que terminou a missa, depois que terminou a catequese, depois que terminou o encontro, aí eu vivo de uma outra maneira, às vezes até em contradição com aquilo que eu falei, com aquilo que eu conheci. Então nós temos que tomar muito cuidado com o gnosticismo. O conhecimento é importante, né? O intelecto é importante, o entendimento é importante, mas ele é uma parte da caminhada da nossa fé. Não podemos concentrar toda a nossa fé nesse conhecimento, senão nós estaremos caindo no gnosticismo. Um outro inimigo que o Papa Francisco aponta para nós é o pelagianismo. Vou repetir porque o nome é meio chatinho. Pelagianismo. O que é o pelagianismo? Aqui nós vamos para o outro extremo. Se o gnosticismo fala da inteligência, o pelagianismo fala da vontade. É aquela ideia dos fariseus no tempo de Jesus. Eles acreditavam que o povo não seguia a fé naquela época porque o povo desconhecia, o povo não tinha vontade. Então os fariseus acreditavam que só pelo simples fato de eu saber alguma coisa, eu vou fazer. Então se eu souber que tenho que ir à missa todos os domingos, eu vou à missa todo domingo, não vou sentir preguiça, não vou sentir sono, não vou sentir nada. Depende da minha vontade. Se o gnosticismo exagera no intelecto, o pelagianismo exagera na vontade, dispensa a graça de Deus. Eu não preciso da graça de Deus, basta eu fazer. Praticamente hoje a gente vai encontrar muita gente que acredita em Deus, mas não acredita na igreja, não vai à igreja, porque ele diz, não preciso da igreja, eu já faço tudo o que tenho que fazer, eu cumpro os mandamentos, né? E se eu não cumpro, eu vou me esforçar para cumprir. Eu dispenso a graça, eu dispenso a confissão, eu dispenso a comunhão, eu dispenso a oração, eu dispenso a ajuda fraterna dos outros irmãos e irmãs, porque eu resolvo, eu faço tudo sozinho. Então isso é o pelagianismo, um grande perigo que está hoje nos rondando e às vezes até, de certa forma, a gente acaba praticando. O Papa Francisco ainda nos aponta um outro perigo, esse aí a gente conhece melhor,
Eu fico tão preocupado com a minha vida, tão preocupado com as coisas, com a minha saúde e tal, que eu gasto praticamente o tempo todo para ganhar e gastar e consumir. E às vezes não é gastar com um gasto desnecessário, às vezes até gastar com algumas coisas que a sociedade hoje acha que são muito importantes, né? Então eu tenho que pagar um plano de saúde muito caro, eu tenho que morar num lugar muito caro, eu tenho que ter um carro muito caro, eu tenho que viajar para muitos lugares, enfim, sem eu perceber eu vou caindo nesse consumismo. Tem até uma história muito interessante, embora um pouco triste, e é uma história verídica. Diz que uma senhora, ela tinha um carro, desses carros, acho que era um carro Audi, e essa senhora foi na farmácia, tinha um filhinho pequeno, foi na farmácia, e como ela ia rapidamente na farmácia e sair, ela pegou, deixou a criança no carro e saiu, foi até a farmácia, e esqueceu da chave no contato do automóvel. E esse carro, quando ele está com a chave, ele trava, porque ele pensa que a pessoa está dentro do carro. E aconteceu que, enquanto ela foi na farmácia e voltou, o carro travou as portas com os vidros fechados e a criança dentro do carro. E aí as pessoas disseram, olha, mas a criança está lá, né, já com aquele calor, tudo mais. E as pessoas queriam quebrar o vidro do carro. E a mulher não deixava. Disse, não, quebrar o vidro do meu carro, não. Chame a seguradora, chame isso aqui. Depois, no final das contas, chamaram a polícia interveio, e aí sim, quebraram o vidro do carro e tiraram a criança. Mas isso é o consumismo, às vezes a gente entra nisso sem perceber. Faz da gente alguns valores que não são valores da gente, são valores do consumo. E isso atrapalha e às vezes até impede a nossa caminhada espiritual. E o quarto perigo sutil que o Papa Francisco nos aponta é o imediatismo. Na vida espiritual, a gente tem que ter calma. A gente não muda as coisas do dia para a noite. Nós precisamos fazer aí temos que ter aí muita dedicação e fazer muitos propósitos, né? De propósito em propósito. Temos que aprender, às vezes a gente está lá na frente, pensa que a gente já superou uma coisa, não superou, volta, precisa fazer novamente. A gente vai contar muito com a graça de Deus, com a vida sacramental. A gente precisa muito da ajuda das pessoas, por isso que a gente caminha em pequenas equipes, né? E caminha em pequenas comunidades que vão nos ajudando. A gente precisa fazer muitos retiros, a gente precisa ouvir muito a palavra de Deus, a gente precisa da oração das outras pessoas, a gente precisa, enfim, dos catequistas que vão abrindo os nossos olhos, vão nos mostrando o caminho. Então, não é uma coisa que acontece imediatamente, principalmente numa sociedade como essa que nós vivemos, né, que quer tudo para ontem, por causa da rapidez da comunicação, pensa-se que pode fazer tudo rapidamente. Na vida de santidade, não. Nós temos que ter paciência, né? E é Deus que vai nos dando as graças que nós precisamos à medida que Deus vai achando que temos condições de receber. Então não depende só do nosso esforço, depende também e muito mais da graça de Deus, da atuação de Deus. Mas nós temos aí uma forte aliada, né? Nossas equipes de Nossa Senhora, também a comunidade Nossa Senhora da Esperança, contamos muito com Nossa Senhora e temos a certeza, temos a confiança que Nossa Senhora é uma grande patrocinadora, nos ajuda imensamente, mais do que ajudar, né? Nos leva com muita força nesse nosso desejo, nosso empenho de ser santos e santas. Não desistam desse caminho, não desistam dessa possibilidade. Peço a Deus, peço a Nossa Senhora todos os dias essa graça de viver a santidade. Mas tome cuidado com esses inimigos que estão na vida pós-moderna.